A paz do Senhor a todos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu vou continuar falando sobre autoridade espiritual. E esse é o segundo vídeo sobre esse assunto, autoridade espiritual. Irmãos, chega de nós termos uma vida rasa espiritualmente. Nós precisamos nos aprofundar em Deus, precisamos nos aprofundar em conhecer mais a Deus, precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus. E mais, Cristo só pode ser uma realidade para mim se Cristo for uma realidade em mim. Não adianta Cristo ser uma realidade para as pessoas que me ouvem, se Ele não for uma realidade para mim. Pois se Cristo não é a minha realidade, como Ele vai ser uma realidade para aqueles que me ouvem? E saiba, Deus sempre vai fazer primeiro na gente. O Evangelho tem que ser vida para você, para depois ser vida através de você. Aleluia. E saiba que o sofrimento faz parte do processo. E sofrer é inevitável. Não tem para onde fugir. E as maiores lições que Deus nos ensina é por meio do sofrimento. E eu sei que o pior às vezes é quando a gente sofre por fazer as coisas certas. E o pior é sofrer por estar fazendo as coisas certas, por andar corretamente, por estar andando com Deus. Por exemplo, assim como Paulo e Silas. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles estavam indo ao templo adorar ao Senhor. E todos os dias eles faziam aquele caminho. Só que começou uma mulher, uma adivinha, a dizer: estes homens são homens de Deus, esses homens são abençoados. Irmãos, aquela adivinha começou a falar que eles eram homens de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe da verdade. E todos os dias o diabo usava aquela mulher para dizer isso para Paulo e Silas. Lá vai dois grandes homens de Deus. Mas um dia, Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para trás e diz: eu te repreendo, Satanás. Irmão, Paulo repreendeu alguém que estava elogiando ele. E como você repreende alguém que está te elogiando? Porque normalmente as pessoas costumam repreender aqueles que dizem ao contrário. Aqueles que dizem assim: não, você é um ignorante, você não sabe de nada, eu não gosto do jeito que você fala. Aí a gente costuma repreender. Tá repreendido, Satanás, só pode ser o diabo que está usando ele para falar isso de mim. Mas Paulo não. Paulo faz o contrário. Olha só o discernimento. Olha o discernimento que Paulo teve espiritual. Ele repreendeu uma mulher que estava elogiando ele. E a mulher sempre vinha gritando atrás deles, todas as vezes que eles passavam por ali. Ela dizia: homens de Deus. E ela dizia em alta voz para todos escutarem: estes homens são homens de Deus. Mas um dia Paulo olha para trás e diz: cala a boca, Satanás, e sai dela. Irmãos, nós devemos ter cuidado. Cuidado com a bajulação. Eu não estou falando que ninguém pode te elogiar, porque eu sei que às vezes a gente passa por tantas lutas, tantas adversidades, e às vezes é bom ouvir: nossa, Deus usou essa palavra que você pregou, e essa palavra falou muito comigo. Mas a questão aqui é a bajulação. Cuidado com ela, cuidado com a bajulação. E a Bíblia diz então que Paulo e Silas, eles estavam indo ao templo adorar ao Senhor. Mas por causa daquela adivinha e por causa deles terem expulsado o demônio daquela mulher, eles então apanharam. Eles apanharam em praça pública e depois foram presos. Eles foram levados para um cárcere interior. Era o pior lugar da prisão e eles foram levados para lá. Mas ali, naquela prisão, eles começam a cantar. Eles começam ali a adorar a Deus. Ou seja, mudou o ambiente, mas não mudou eles.
Sabe por quê? Porque o ambiente, as dificuldades, não podem mudar quem você é em Deus. E na prisão, eles fizeram a mesma coisa que eles iriam fazer no templo. Eles adoraram a Deus. Eles adoraram a Deus, aleluia. E saiba, irmão, que o sofrimento faz parte do propósito de Deus. E Paulo ali sofreu, Paulo e Silas sofreu por fazer a coisa certa. Paulo não chegou na cadeia murmurando ou reclamando com Deus, dizendo, Deus, eu fiz a coisa certa. Não. Paulo e Silas, eles adoraram a Deus. Paulo olhou para Silas e diz assim, olha, vamos adorar a Deus. Nós não estávamos indo no templo para adorar? Então, vamos adorar. Por quê? Porque o ambiente mudou, mas não mudou o propósito. E qual era o propósito deles? Adorar a Deus. Aleluia. Mas tem pessoas que nas primeiras dificuldades já param, já querem desistir, já não querem mais adorar a Deus. Irmão, entenda uma coisa, o sofrimento faz parte do propósito. O sofrimento faz parte. E saiba que Deus não vai fazer nada grande sem antes causar uma grande angústia no seu espírito. E saiba que Deus vai tirar todos os seus apoios para você se apoiar somente nele. Deus muitas das vezes vai tirar todos os seus apoios para você se apoiar somente nele. Irmãos, há muito tempo atrás, eu terminei de pregar e pensa no culto abençoado. Deus tocou pessoas, libertou, salvou, foi uma bênção aquele culto. Mas assim que eu cheguei na minha casa, irmãos, eu senti uma angústia tão grande, um sentimento de morte veio sobre mim. Eu comecei ali a perguntar para Deus o que era aquilo, que sentimento de morte era aquele que eu estava sentindo. E Deus então me disse, você está sentindo esse sentimento de morte, porque hoje a sua vida foi vida para as outras pessoas. Porque para ser vida para as outras pessoas, você precisa morrer para si mesmo. E então, irmão, desde então, todas as vezes que eu tenho que pregar ou que eu vou pregar, eu morro milhares de vezes, eu morro para o meu eu crucifico as minhas vontades milhares de vezes para realizar somente a Deus. E depois sim eu subo para pregar, mas antes eu morro para mim mesmo, depois eu vou pregar. Irmão, entenda uma coisa, não fuja do sofrimento, apenas se esconda em Deus, porque a Bíblia diz que quando eu estou fraco, aí sou forte. Deus é a nossa fortaleza, Deus precisa ser a nossa fortaleza, por isso nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E lembre-se, nós vivemos num ambiente de sofrimento, nós vivemos no mundo que é o ambiente de sofrimento. E o sofrimento muitas das vezes é inevitável. Mas, porém, como você reage a ele é o que vai te levar para um nível maior de autoridade. Porque para nós chegarmos no nível maior de autoridade espiritual, entenda que o sofrimento vai fazer parte do processo. Ouça-me. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus precisa construir em nós essa autoridade. Deus precisa construir a autoridade em nós. Pois como eu vou ter autoridade se eu não for tratado, se eu não for humilhado, se eu não quebrar o meu orgulho, se o meu orgulho não for destruído? Eu preciso matar o meu orgulho, eu preciso crucificar o meu orgulho. Pois se eu tiver autoridade e não for humilde, eu vou acabar maltratando as pessoas. E se eu tiver autoridade e não for tratado por Deus na humildade, em vez de tratar as pessoas, eu vou maltratar. Por isso, não podemos pregar aonde nós não fomos pregados.
Por isso que você precisa morrer para depois Deus usar você. Por isso que Ele quer que você perca a sua vida para Ele dar a vida dele para você. Por quê? Porque eu já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E mais, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Aleluia. Irmãos, entenda que Paulo foi o grande apóstolo de poder. Paulo, ele teve os dons espirituais, ele escreveu sobre os dons espirituais. Paulo tinha tanta autoridade espiritual, que certa feita ele ressuscitou o jovem Eutico. Paulo também foi arrebatado até o terceiro céu. Porém, Paulo também sofreu muito. Ele mesmo disse: eu sei passar frio, eu sei passar fome, eu fui perseguido, eu fui caluniado, eu fui apedrejado, mas, porém, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mais, em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E o que diz também Romanos 8, verso 38 e 39, diz assim: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nós temos a Cristo. Nós fomos chamados para reinar com Cristo. Mas, se nós padecermos com Cristo, com Ele também nós reinaremos. Aleluia. Então lembre-se, quem anda em humildade vai andar também em autoridade. Aleluia. Quem anda em humildade vai andar também em autoridade. Por isso que a Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Aleluia. O processo, o sofrimento, a humilhação faz parte para você construir autoridade espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.